Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos juntos desvendar a história dos 10 homens mais fortes que já pisaram na Terra, desde os tempos mais remotos. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde a força e a determinação serão nossos guias. De lendas que ecoam desde a Grécia Antiga até os atletas que desafiam os limites do corpo humano nos dias de hoje, vamos mergulhar fundo nas histórias de guerreiros, strongmen e gigantes do levantamento de peso que ousaram desafiar o impossível. Imaginem só, conheceremos os titãs da força, seres humanos que realizaram feitos sobre-humanos, erguendo pesos inimagináveis e inspirando gerações com sua determinação inabalável. Mas afinal, de onde vinha toda essa força? Seria pura técnica, genética privilegiada ou pura persistência? Apertem os cintos, porque a jornada que vamos começar juntos promete ser épica. Nossa aventura começa na Grécia Antiga, berço de heróis e deuses poderosos. Vamos conhecer Hércules, o filho de Zeus. Dotado de força sobre-humana, Hércules é protagonista de mitos incríveis. Quem nunca ouviu falar dos 12 trabalhos de Hércules? Ele enfrentou o leão da Nemeia e capturou o Cérbero. As histórias de Hércules inspiram a humanidade há milênios. Conta pra gente nos comentários. Saindo do reino dos mitos, mas ainda na Grécia Antiga, vamos conhecer Milo de Crotona, um lutador olímpico famoso por sua força descomunal. Imaginem só, dizem que Milo carregava um bezerro nas costas todos os dias, até o topo de uma montanha. Conforme o bezerro crescia, a força de Milo também aumentava, até que ele conseguisse carregar um touro adulto. Essa história, apesar de parecer lenda, pode ter um fundo de verdade. Milo era um verdadeiro atleta, tendo vencido 6 Olimpíadas consecutivas na luta livre. Sua força e técnica eram tão impressionantes que ele se tornou uma lenda, um exemplo de como a disciplina e o treinamento podem levar o corpo humano a alcançar feitos extraordinários. Infelizmente, a história de Milo também nos lembra que a força física não é invencível. Nossa viagem nos leva agora para a história bíblica para conhecer Sansão, um homem com força sobrenatural. Escolhido por Deus, Sansão guiava os israelitas e lutava contra os filisteus. Ele matou um leão e derrotou exércitos sozinho. Sua força estava ligada aos seus cabelos, que nunca foram cortados. Traído por Dalila, perdeu sua força. A história de Sansão é um lembrete da força passageira. Preparem-se para conhecer Louis Cyr, um canadense nascido no século XIX, considerado por muitos como um dos homens mais fortes de todos os tempos. Cyr começou a demonstrar sua força ainda criança, trabalhando na fazenda da família e impressionando a todos com sua capacidade de levantar objetos pesados. Ele viajou o mundo realizando demonstrações públicas de sua força descomunal, levantando pesos inimagináveis para a época e desafiando outros homens fortes. Cyr realizava feitos incríveis, como levantar um cavalo adulto do chão, erguer plataformas com várias pessoas em cima e até mesmo impedir a força de 2 cavalos puxando em direções opostas. A força de Louis Cyr era uma combinação de genética privilegiada, treinamento intenso e determinação inabalável. No final do século XIX e início do século XX, um nome dominava o mundo da força física e da beleza estética: Eugen Sandow. Considerado o pai do fisiculturismo moderno, Sandow não era apenas forte. Ele esculpiu seu corpo como uma verdadeira obra de arte, inspirando milhões a buscarem um físico saudável e definido. Nascido na Prússia, Sandow começou a desenvolver seu corpo ainda jovem, fascinado pelas estátuas gregas e romanas que representavam a força e a beleza. Ele estudou anatomia e desenvolveu um método de treinamento que combinava levantamento de pesos, exercícios com o próprio peso corporal e uma dieta rigorosa. Sandow não era apenas um atleta, ele era um showman.
Ele viajou o mundo realizando apresentações que misturavam demonstrações de força, poses que exibiam seu físico impecável e até mesmo números de teatro. Na década de 1950, um nome ecoava nos ginásios e competições de levantamento de peso: Paul Anderson. Conhecido como o homem mais forte do mundo, Anderson impressionava a todos com sua força bruta e capacidade de levantar pesos absurdos. Anderson se destacava por sua força descomunal em levantamentos básicos, como o agachamento, o supino e o levantamento terra. Ele quebrou diversos recordes mundiais, levantando pesos que pareciam impossíveis para um ser humano. Ele era um homem de fé e dedicou sua vida a ajudar jovens problemáticos, fundando um lar para jovens carentes. Nos anos 70, o mundo do levantamento de peso assistiu ao domínio absoluto de um gigante soviético, Vassily Alexeyev. Com sua força descomunal e técnica impecável, Alexeyev quebrou recordes mundiais e se tornou uma lenda do esporte. Alexeyev era especialista nas modalidades de arranque e arremesso, as duas provas do levantamento de peso olímpico. Ele conquistou 2 medalhas de ouro olímpicas, 8 campeonatos mundiais e 6 campeonatos europeus, dominando o esporte por quase uma década. Alexeyev era um verdadeiro ícone na União Soviética, um símbolo da força e da superioridade física do país. Na década de 1980, um nome dominava as competições do homem mais forte do mundo, Bill Kazmaier. Com sua força bruta, resistência incrível e determinação inabalável, Kazmaier conquistou o título por 3 vezes consecutivas, tornando-se uma lenda do esporte. Kazmaier se destacava em todas as provas que exigiam força bruta, como o levantamento de pedras, o transporte de objetos pesados e o arrasto de caminhões. Ele era conhecido por sua personalidade carismática e por sua capacidade de se conectar com o público. Após se aposentar das competições, Kazmaier continuou envolvido com o mundo da força, trabalhando como comentarista de eventos esportivos, palestrante motivacional e treinador de atletas. Diretamente da Islândia, terra de vikings e paisagens épicas, surge Hafthor Bjornsson, um gigante que conquistou o mundo com sua força descomunal. Conhecido por seu papel como A Montanha na série Game of Thrones, Bjornsson também se tornou uma estrela no mundo das competições de força. Bjornsson impressiona por sua altura, peso e força bruta. Ele quebrou diversos recordes mundiais, incluindo o recorde mundial de levantamento terra, levantando incríveis 501 quilos. Bjornsson é um exemplo de como a força física pode ser utilizada para alcançar o sucesso em diferentes áreas. Preparem-se para conhecer Ed Hall, um verdadeiro gigante britânico que entrou para a história como o primeiro homem a levantar 500 quilos no levantamento terra. Sua busca incansável por quebrar recordes e superar seus limites o levou a alcançar feitos inacreditáveis no mundo da força. Hall começou sua trajetória no mundo da força como um jovem atleta promissor, destacando-se em competições de levantamento de peso. Em 2016, Ed Hall chocou o mundo ao se tornar o primeiro homem a levantar 500 quilos no levantamento terra, um feito que parecia impossível para muitos. Após alcançar o topo do esporte, Hall se aposentou das competições para se dedicar a outros projetos, como sua marca de roupas e suplementos alimentares. E aí, gostaram da nossa lista? De heróis mitológicos a atletas modernos, vimos que a força humana pode se manifestar das mais diversas formas, desafiando limites e inspirando gerações. Mas e aí? Quem vocês acham que merece o título de homem mais forte de todos os tempos? Deixem nos comentários a sua opinião e aproveitem para contar qual desses titãs da força vocês acharam mais impressionante.
E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis sobre história, curiosidades e muito mais. Valeu pela companhia e até a próxima. Valeu!